Evangelho de João, capítulo 13, verso 12. Vamos lá. Depois de Jesus lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes aos discípulos que estavam sentados: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, dizeis bem, porque eu o sou. Jesus disse: sou eu o Senhor e eu sou o Mestre. Eu. Tá? Quem é o Mestre? Quem é o Senhor? Jesus. Pronto. 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés de quem? Uns dos outros. Porque eu, sendo Mestre e Senhor, vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as... Vamos repetir. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Quem come muitas vezes o pão conosco é quem levanta o seu calcanhar contra nós. Isto foi a experiência de Jesus. Concorda comigo? A nossa não é diferente. Aguarde carta. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, Jesus angustiou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem Jesus se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem Jesus amava. Quem era esse discípulo? João. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, encostando-se assim no ombro de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Quem é esse Senhor? Quem é esse Senhor que tu estás se referindo que hás de trair-te? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Após o bocado, imediatamente entrou em Judas Satanás, e então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Agora veja o verso 28. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim Jesus dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou então que lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E ele, Judas, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Qual é a nossa responsabilidade como ministros de Deus? Como ministros do Senhor, para os quais o Senhor tem nos chamado e convocado para esta hora no ministério da Igreja de Deus, para esta hora no ministério dentro da comunidade da graça, para a qual o Senhor nos tem convocado e capacitado, a fim de podermos servi-lo com honra e com dignidade. Qual é a sua responsabilidade? Alguns que imaginaram que só o fato de terem sido reconhecidos como pastores
Agora vão poder usar o título pastor. Deixa eu só lhes dizer uma coisa. Pastor não é quem tem título. Pastor não é quem tem título. As pessoas que valorizam título exigem serem chamadas de pastor. Eu sou pastor. Me chame de pastor, me chame de pastora. Sabe por quê? Porque o ego precisa ser inflado. Normalmente é gente que reflete muitos complexos que elas, ao longo da existência, trouxeram, portanto, esses complexos para dentro da igreja de Deus, que criou um cristianismo de título e não de serviço. Porque pastor não é título, meus queridos discípulos de Jesus. Pastor é função. Pastor é função. E Jesus começa mostrando qual é a função de um pastor. Dando o exemplo, reúne, eu não li o contexto anterior, que vou referir-me a ele. Jesus senta-se com seus discípulos na última semana da sua vida terrena, né? E reúne e diz, tira a sua vestimenta, deixa só a vestimenta de baixo e tudo, tira o seu avental e tudo coisa, pega uma bacia, toalha, os discípulos estão sentados no chão, Jesus com a bacia vai e começa a lavar os pés de um por um. Pedro aqui disse, puxa, não permitirei que tu laves os meus pés. Aí Jesus disse para ele, filho querido, se você não permitir que eu lave seus pés, você não pode ter relacionamento de amizade comigo. Minha função é lavar os seus pés, porque no demais você já está todo lavado, você está purificado dos seus pecados, mas eu quero que você tenha parte comigo, disse Jesus. E a única maneira de nós nos relacionarmos com Jesus é aprendermos com Ele a lição do serviço. E o serviço começa exatamente no cuidado que Jesus disse, vocês precisam ter com os pés das pessoas. Vocês precisam cuidar dos pés das pessoas. Por que os pés? Por que os pés das pessoas? Porque os pés das pessoas falam de firmeza, falam de equilíbrio, falam de rumos, de caminhos que tomamos. Uma pessoa sem os seus pés é desequilibrada, cai, não consegue caminhar por muito tempo. Uma pessoa que tem os seus pés feridos ou machucados, não consegue caminhar por muito tempo. Uma pessoa comprometida, que não consegue andar, né, com firmeza, que não consegue correr. Então, rapidamente, a simbologia do lavar os pés, que Jesus queria que os discípulos aprendessem, estava exatamente na lição que ele deixou para os discípulos. Se eu, sendo o Senhor e o Mestre, porque, deixa eu só dizer, o único Senhor e o único Mestre é Jesus, tá? Então que ninguém se atreva aqui a ser Senhor e ser Mestre, porque vai cair em condenação. Ouviram? Já vou explicar para vocês melhor esta verdade, esse princípio. Então Jesus diz, se eu sendo o Senhor e o Mestre, dei o exemplo para vocês, eu estou querendo que vocês pratiquem este modelo que eu ofereço para vocês, a fim de que vocês aprendam a lavar os pés uns dos outros. Lava pés aqui não significa que quando chega no fim do ano, né, se reúne em praça pública para que todo mundo saiba, aí reúne as pessoas, bota os mendigos, os sem teto, os sem terra, né, os desamparados, né, põe lá na rua, e aí os religiosos vão lá, dobram os joelhos e lavam os pés. Isso até é uma atitude muito bonita, porque pelo menos higiene pessoal é bom a gente ajudar as pessoas a terem. Mas Jesus não estava falando de higiene pessoal. Jesus não estava falando de higiene, ele estava falando de serviço. Jesus não estava dizendo que esse era o modelo que deveria ser aplicado em todas as reuniões que as pessoas fizessem, trazendo o grupo, colocado à frente e lava os pés. Não, Jesus está dizendo, esta é a lição que eu quero que vocês saibam, que é fundamental. Se eu, sendo o Senhor, a autoridade suprema,
dei o exemplo para vocês lavando os pés de vocês, vocês devem lavar os pés de quem? Uns dos outros. Eu sou o exemplo, disse Jesus. Quer ver um instantinho? Mantendo esse texto de João 13, eu vou voltar nele, dá uma olhadinha na palavra de Jesus aqui de Mateus, do Evangelho de Mateus. Olha aqui, Evangelho de Mateus, verso de número 8 do Evangelho de Mateus. Olha só, aqui fica uma lição para todos vocês, tá? Bom, a gente ter a Bíblia, a gente aprende, não, carinha? Eu fico fantástico, fico extasiado. Ó, quer ver uma coisa? Deixa eu só começar, acho que do verso 3, né, que Jesus estava falando às multidões e estava também referindo-se aos seus discípulos. E lá estavam os fariseus e os escribas, ouvindo o que Jesus ensinava. Quem eram os escribas e fariseus? Eram os religiosos daqueles dias. Gente que detinha o poder da religião nas mãos, né? O poder da hipocrisia. Por fora, por dentro, sepulcros caiados. Disse Jesus. Carlos Alberto falou do pombo lorento, Jesus falou do sepulcro caiado. Então fica com o que Jesus falou. Veja lá no verso 3. Do capítulo 23 de Mateus. Que foi? Ah, não, mas é que eu quis começar do 3. Eu falei para vocês, vão prestar atenção. Chamei a atenção do 8, mas eu disse, vou ler o antecedente. Vocês não prestaram atenção. Mas ainda bem que vocês estão atentos. Olha, não é só para você entender o que Jesus está querendo dizer. Verso 3. Jesus diz assim: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Quem? Os fariseus, os religiosos. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não. Eles dizem e não. Quer dizer, é turma de religiosos que fala e não faz, e não pratica. Entendeu? Religião só isso, só para manter a tradição. Então Jesus disse, eles fazem assim. Esses religiosos, escribas e fariseus, eles são daquela lei: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Veja lá o verso 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar. Gente legalista, que bota fardo em cima dos outros. Tem que fazer, tem que jejuar, tem que fazer sacrifício, tem que dar esmola, tem que fazer, e obrigado. Então fica uma loucura, cristianismo enlouquecido com os fardos que as pessoas colocam sobre os outros. Aí Jesus disse assim: eles atam fardos pesados, põem sobre os ombros dos homens, entretanto nem eles mesmo com o dedo querem movê-los. Quer dizer, e põe fardo no outro. Eles não vivem esses princípios. 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Entendeu, meus futuros pastores? Fazem as coisas, praticam estas obras, para que as pessoas aplaudam a eles, serem vistos pelos homens, como eles são importantes, como eles são fantásticos, são maravilhosos, como são gente muito, muito especial. Para serem vistos por homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Era parte do vestuário dos judeus, né, dos sacerdotes, aquelas franjas, aqueles filactérios que eles faziam para que todo mundo soubesse que eles eram. Veja quem eu sou. Vocês não veem que de vez em quando por aí vocês encontram gente que precisa ser chamado de apóstolo, precisa ser chamado de reverendo, de pastor, né? Você liga o telefone da casa, escuta, o João está aí? O reverendo João, que o senhor quer falar? Não, quer falar com o João. Traga o Joãozinho, manda o Joãozinho falar comigo aí. Ah, para com bobeira. Às vezes eu ligo para os caras que é assim, né? O pastor João, o pastor fulano, vá pentear macaco. Carlos Alberto 3,5.
Verso 6. Amam o primeiro lugar dos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga. Ele fica em primeiro lugar sempre para todo mundo reconhecer. Glória a mim, louvado seja eu. Entendeu? Vocês não estão sendo chamados para isso, não. Entendeu, meus senhores e minhas senhoras? Não. Amam as saudações nas praças e amam serem chamados mestres pelos homens. Eles gostam que os outros chamem ele de mestre. Os mestres pelos homens. Gostam de serem chamados de mestres pelos homens. Por quê? Porque alimenta o ego. Tem uma necessidade de mostrar que eles são importantes. E aqui ninguém é importante. Quem você é? Quem você é? Cristo, minha vida. Quem somos? Pequeninos Cristo. Então, se tem alguém importante aqui, tem um nome. Chama-se Cristo, Jesus. Não você, não eu. Cristo. Tá? Fica bem claro dentro dos desafios ministeriais da comunidade. Verso de número 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres. Por quê? Porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois, irmãos. Irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Hoje em dia tem necessidade, até tem uns elementos por aí que gosta de ser chamado de pastor. Pastor, está na internet por aí. O pastor, aí você não chamar de pastor. Eu sou pai, tenho uma multidão de filhos, sou o pai. É tudo ego, tudo orgulho, tudo vaidade, carnalidade. Chama-se carnalidade fantasiada de religiosidade. A ninguém chame de pai. Às vezes eu vejo pela internet, papai fulano, papai cicrano. Fala, meu Deus do céu, dá uma olhada na imbecilidade deste irmãozinho nosso, tão simples. O pior não é ele. Graças a Deus. O pior não é ele, sabe quem é o pior? O pior é quem gosta de ser alimentado nesta questão. Que tem gente que gosta disso, precisa disso, precisa ser alimentado nisso. Verso 10. Não sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. E o verso 11, todos juntos. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Qual foi a lição que Jesus estava querendo dar para os seus discípulos? Lá de João, capítulo 13. Vocês são servos uns. E a gente começa a servir as pessoas por onde? Pelos pés. Os pés é um lugar que ninguém gosta de mexer, ninguém gosta de mostrar, ninguém gosta de lavar. Imagina pegar um pé cheio de chulé. Um pé cheio de frieira. Imagina só, hein? Micose. Se você vê um pé cheio de micose, o que é que você faz? Meu Deus, vou pôr a mão nessa micose. Ai, meu Deus, não vou não. Entendeu? Ninguém quer saber de mexer no pé dos outros, não. Se dissesse, não, cuide do rosto. Aí você ia falar, faça maquiagem em mim. Faça maquiagem em mim. Cuide do meu rosto para eu aparentar, para que todos vejam que você está cuidando do meu rosto. Pé é coisa que não dá para ver. Senhores e as senhoras estão sendo chamados para lavarem os pés uns dos outros. Qual é a minha função nesta comunidade, pastor? Lavador de pés. Seu lavador dos pés dos seus irmãos. Entendeu, Davi, querido? Entendeu, Robertinho amado? Entenderam? Você entendeu, Toninho B? O meu chamado foi para lavar os pés de vocês, não foi para ser dono de vocês, nem o senhor de vocês. Então eu não quero que vocês me chamem de mestre. Quero que vocês me chamem de irmão. Entendeu? Por quê? Porque mestre
Dá a impressão que eu sou chefe, dono, Senhor, poderoso. Senhor, me põe no lugar certinho. Irmão, me põe no lugar certinho. Cuidar dos meus irmãos. Porque nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós, logo nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Entendeu? Então, é este o espírito do ministério da Comunidade da Graça que eu quero que até o último dia da minha vida seja praticado. E o dia que eu desaparecer, eu quero que ele seja aperfeiçoado. Quero que seja melhorado e não piorado. Por isso eu estou formando essa nova geração. Essa semana eu tive o privilégio de ficar 2 dias e meio com 2 discípulos de Jesus, jovens entre nós. Passaram um dia comigo, vocês não imaginam como eu fui desafiado, abençoado, por 2 jovens. Sentaram comigo, passaram o dia todo comigo. Como eu fui enriquecido. Este ano, olha, veja bem, eu sou um pastor de pastores. Preciso ser edificado também. Este ano eu não fui edificado por nenhum pastor do nosso ministério ou de outros ministérios, como eu fui por 2 jovens que sentaram-se comigo essa semana. Vocês sabiam disso? 2 jovens passaram 2 dias e meio comigo, falando comigo, me desafiando, abrindo o coração, falando dos planos. Este ano eu não fui edificado por ninguém deste nível pastoral. Estive com o Eibe, estive com outros tantos líderes nacionais e internacionais famosos, que me recebem com honra e dignidade sempre. Mas eles não me edificaram como os 2 jovens desta comunidade, que ficaram sentados comigo 2 dias e meio, para falar comigo. O que me encheu o coração é ver o desafio de uma vida de santidade daqueles 2 jovens. O desafio do ministério, de serviço. Cuidado com as pessoas. E o que eles estão sonhando em relação a vocês. Como eles querem servir vocês. Eu saí ontem, quando a pastora Sueli chegou, sentei com ela e disse, com lágrimas nos meus olhos, 2 dias e meio que eu vou sentir saudades esse ano na minha vida. De 2 jovens que estiveram comigo e me abençoaram. Sabe o que eles vieram fazer? Lavar meus pés. Lavar meus pés. Porque lavar os pés é servir o irmão. Cuidar dos seus pés, filho querido. Dos pés uns dos outros. Esta é a visão do reino. Agora, vou finalizar, antes de orar e apresentar os meus líderes, que hoje eles vão ministrar a ceia para vocês. Os pastores desse ministério hoje vão ministrar a ceia para vocês. Os pastores e pastoras vão cuidar de servir vocês e lavar os pés de vocês hoje pela manhã. Deixa eu dizer uma coisa. Por que Jesus mandou lavar os pés? Porque era higiênico sentar-se à mesa com as mãos limpas, com os pés limpos? Porque como eles sentavam-se no chão, será que os pés de Pedro estavam fedidos? Sujos de areia? Era isso? Por isso que Jesus foi lavar? Não. Jesus queria mostrar uma coisa, que eu quero que vocês guardem isso e nunca mais esqueçam na vida de vocês. Jesus queria chamar a atenção de um homem que estava a ponto de traí-lo. Como chamava-se este homem? Judas Iscariotes. E quando Jesus disse, depois de ter lavado os pés deles, um de vós há de me trair? Um de vós há de me trair? Aí Pedro falou para João, fala, pergunta para o homem aí, fala quem é. Quem é o cara que vai traí-lo? Para que a gente saiba, tome providências. Aí João perguntou para Jesus, quem é que vai trair? O mestre e o Senhor. E aí o que aconteceu? Jesus pega um pão, partícula de pão, pega o pão, quebra o pão assim como eu fiz, e vai, pega o pão e coloca na boca, molha no vinho e coloca na boca de Judas. Sabe o que me assusta?
Sabe o que me assusta? O que me assusta é o seguinte, pessoal. Verso de número 28. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Jesus é claro, precisava ser mais claro. Quem vai trair? Pega o pão, põe no vinho e põe na boca de Judas. Precisa de mais clareza? Se acontecesse isso com você, o que é que se diria? Ah, tá, é Judas. Certo? Mas viu o que diz a Escritura? Eles não sabiam. Não tiveram entendimento. Não compreenderam. Sabe o que pode acontecer conosco a mesma coisa? Jesus está dizendo: olhe seu irmão. Ande perto dele para ajudá-lo. As nossas células existem não é para a gente. Primeiro, para ser dono das pessoas. Não, isso não. Nossa célula é lugar de serviço. É lugar de lava-pés. Ouviram? Não é lugar de nos assenhorarmos das pessoas. É lugar de lavarmos os pés uns dos outros. Ouviram? Para isso existem os GECENs. Para isso existem as células. E célula é lugar de comunhão. Para que comunhão? Para que você possa discernir pelo Espírito Santo qual a necessidade do seu irmão. Porque muitas vezes o seu irmão está a ponto de trair Jesus e vocês. Sabia? Quantos que estavam nas células conosco que não estão mais entre nós? Quantos estavam nas células, no GECENs conosco e hoje não frequentam mais, pessoal? Por quê? Minha tristeza, sabe qual é? Minha tristeza é saber que eles estavam conosco e que nós não tivemos discernimento da necessidade deles e fizemos como os discípulos de Jesus. Quem é? De quem ele está falando? Quem é o traidor? Quem é que vai trair? Jesus disse: é este. E o que aconteceu? Ninguém tomou providência. Estavam juntos e não se conheciam. Vamos repetir? Estavam juntos e não? Estavam juntos e não? Estavam juntos e não se conheciam. Isto para mim é tão triste, tão trágico. Tão trágico. Porque às vezes as nossas reuniões, nossos encontros, ao invés de lavarmos os pés, a gente procura tirar proveito das pessoas. Mostrar que nós somos os mais infelizes desta geração. Para provocar um sentimento de piedade e de compaixão dos outros, a fim de tirarmos proveito próprio disto. Isto é pecado diante de Deus. 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 Quando eu me aproximo das pessoas para tirar proveito delas. E há vários exemplos desta natureza. Tomar cuidado só de eu não dar algum exemplo que pode ofender pessoas, e eu jamais faria isso para quem quer que seja. Porque quando eu prego aqui, eu não prego pensando no outro que não está. Eu prego pensando em você que está para servi-lo e abençoá-lo. E outra coisa, eu não mando recadinho de púlpito não, tá? Eu não mando recado de púlpito não, porque eu não sou moleque de recado. Sou moleque de recado. Sou um pastor há 50 anos. Que tem responsabilidade de cuidar de pessoas, sem mandar recado para ninguém. O que eu tenho que falar frontalmente, vis-a-vis, tete-a-tete, eyes to eyes. Não é para os poliglotas. No popular, zóio no zóio. Fala diretamente com a pessoa. A quem goste, a quem não goste. Problema de cada um. Jesus mandou lavar os pés de quem? De Judas, o irmão querido que estava a ponto de traí-lo. E o que os discípulos falaram? Quem é? Talvez a pessoa que esteja aí do seu lado seja alguém que precisa de ajuda, que ele está a ponto de perder a fé, está a ponto de abandonar a Jesus, está a ponto de deixar a esposa, de abandonar o marido, de deixar a sua casa.
O jovem que está querendo separar-se da sua esposa, abandonar o seu lar, envolvido com as drogas, envolvido com um namoro promíscuo, envolvido com uma vida imoral. Filhos queridos, será que a gente não tem discernimento da necessidade das pessoas? Quando a gente não tem discernimento das pessoas, sabe o que é? É porque a gente só gosta de fazer discurso para elas. A gente não gosta de chorar com os que choram e sofrer com os que sofrem. A gente só tem discurso. Olha, não estou chamando você para fazer discurso para pessoas. Estou chamando vocês amarem, servirem e discernir as necessidades das pessoas para lavarem os pés delas. Se vocês não estão dispostos a lavar os pés, vocês estão em lugar errado. Como aquele fulano que veio aqui uma vez, mandou uma carta para mim, me dando todo o currículo dele, formado em tal lugar, tal faculdade de teologia, fez pós-graduação, mestrado, fez uma porção de coisa. Mas foi fantástico, mandou o currículo para mim, dizendo que ele queria trabalhar aqui comigo na comunidade. Eu disse para ele, cara, eu tenho lugar para você. O lugar aonde eu comecei. Agora você continua, onde eu comecei, você continua. Aí depois, eu tenho até a cópia até hoje na minha mesa, o dia que você quiser eu te mostro. Eu disse, cara, eu comecei varrendo as reuniões, o salão de reuniões. Eu comecei tirando o lixo das reuniões. Até hoje eu faço isso, quando vocês jogam lixo no mato, eu que tiro, sabia? Então eu digo para eles, eu disse para eles, venha, comece onde eu comecei. Venha tirar o lixo comigo. Mas como é que um teólogo pós-graduado, com todo o curso intelectualizante de teologia, pode lavar os pés dos irmãos, pode tirar o lixo? Sabe o que ele me respondeu? Nada. Graças a Deus que ele podia ter me xingado, né? Ainda bem, vai ver que xingou, eu nem sei. Mas ninguém quer começar varrendo o chão. Todo mundo quer começar, sabe aonde? No auditório. Teve um que falou assim para mim uma vez, falou, pastor Carlos Alberto, eu não vejo a hora de eu estar no seu lugar, pregando para o povo. Sério, assim, como eu lhes estou dizendo. Pastor, não vejo o dia em que eu pega o microfone e eu esteja pregando para as pessoas como o senhor faz também. Eu disse, ótimo, que bom. Vem começar comigo antes. Tem picareta, tem enxada, tem pá, tem pano de limpeza, tem água e rodo. Venha, vem começar onde eu comecei. Ninguém quer começar onde eu comecei. Já quer começar com o carro que eu tenho depois de 50 anos. Quer começar com o carro que eu tenho depois de 50 anos. Vem começar comigo lá atrás. É que ninguém gosta de semear, gosta de colher. Vocês foram chamados para semear. Amém? Amém, meus amados? Agora que triste, viu? Vocês lembram o que aconteceu com Judas? O que aconteceu com Judas? Judas pegou as moedas, arrependido, depois de ter entregue Jesus, foi lá e entregou para quem? Para os religiosos, para os fariseus, sacerdotes judaicos. Foi lá e o que é que eles disseram para ele? Isso é problema de você. Você entregou Jesus, traiu Jesus, agora esse é problema teu. O que é que Judas fez? Foi e entregou, e suicidou-se, enforcou-se. Por quê? E você leu comigo que o grande problema depois de Jesus ter mostrado que aquele irmão estava em perigo, diz a escritura do verso 27 que entrou imediatamente nele quem? Satanás, o diabo. Pessoa que está com este comportamento vai permitir que o diabo entre nela. Portanto, eu quero lhes convocar a saírem fora desse tipo de mentira e de engano do diabo. Quero desafiar os senhores pastores a cuidarem bem do rebanho de Deus junto comigo. Darem a vida para o rebanho de Deus. Cuidarem do serviço que vocês vão me ajudar a praticar com o rebanho.
Quero que vocês sejam reconhecidos por nós como homens e mulheres que dão a vida pelo rebanho. Não por aquele grupinho especial, que a minha preocupação é essa. A gente dá a vida só porque a gente que a gente gosta, né? Aquilo mais conhecido como a famosa panelinha. Eu gosto da minha panelinha. Lembre-se que nós temos várias panelinhas para a gente cuidar das panelinhas dos outros também. E ajudarmos a cuidar uns dos outros. E melhor, se puder, peguem a panelinha e joguem fora. Porque nesta igreja, a visão não é da panelinha, do grupinho especial. Nesta igreja, a visão é do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é íntegro. É íntegro, não é panelinha. É serviço que presta em todas as dimensões e em todos os matizes. Judas suicidou, porque os discípulos estavam com ele, 11 estavam com ele, 3 anos. E não sabiam que ele tinha no coração o sentimento de trair Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos lá, Guga. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Cante conosco. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Do início, mais uma vez, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Cante bem forte. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue. Sim, lutando o bom combate do Senhor. Olhe para o lado, para o seu irmão e declare: lado a lado, trabalhando assim que tem que ser. Sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui: pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Declare: e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar.
ao Senhor. Sabe qual é a oração que quero que você faça em pé? Com os olhos abertos, bem abertos, olhando para mim. Se tiver coragem de repetir essa minha oração, repita, senão fique quieto. Senhor, faz de mim discípulo fiel, sensível, amoroso, serviçal. Que eu aprenda a amar, a servir e a cuidar dos meus irmãos, assim como eu sou cuidado. Este é o meu grande desafio, que eu faço, Senhor, contando com a tua bênção e com o teu poder e com a unção do teu Espírito Santo, até o último dia da minha vida. Amém. Sentemos-nos. Quero chamar agora para estar aqui à frente comigo os seguintes líderes que pastoreiam o rebanho de Deus junto comigo. Quero chamar o meu amigo Ahmad Ibrahim Abdouni. Aqui à frente, por favor, Ibrahim. Meu querido André Luiz Munhoz. Antônio Avelar Gonçalves Lima. Aparecido Ferreira da Silva. Celso Barnabé. Douglas Antônio Correia dos Santos. Edivaldo Martins. Fábio Catalani Alves. José Gabriel Alvarenga. Lorival Julião Cardoso. Maria Isabel Oliver Meibach Brandoles. Marcionílio Aparecido Ferreira. Maria Lúcia Dalmazo. Marta Cristina Leite Ferreira. Nelson dos Santos. Paulo Alexandre Sartori. Paulo Maurício Pacheco de Lima. Silvia Maria Guimarães de Souza Rinaldi. Além de outros dois líderes que não estarão aqui nesta manhã. A nossa querida vereadora Patrícia Gama de Quadros Bezerra, que está em compromisso oficial, junto com o deputado Carlos Alberto, lá em Pernambuco, lá em Recife. Compromisso oficial a convite do Ministério Público da União, que convidou o Dr. Carlos Alberto e a Patrícia para fazerem palestras lá no Ministério Público, lá no Nordeste, falando sobre os direitos humanos e a respeito do trabalho escravo, que é o tema que Deus tem dado graça aos nossos pastores para abordarem. Então, nossa querida Patrícia Gama estará ausente, sendo representada pela sua querida e fiel sogra, pastora Sueli Bezerra. E o nosso querido doutor Anderson Andrade Caldas, que por motivo de enfermidade passou a noite toda com infecção na garganta, né? Precisou sair e dar ao hospital e ao médico agora pela manhã. E o doutor Anderson, infelizmente, não poderá estar conosco e será representado também pela nossa querida pastora Bezerra, que virá oportunamente aqui comigo, a favor, para que a gente possa proceder à ordenação pastoral desses nossos líderes aqui. Quero só que vocês, antes de eu promover a apresentação de vocês ao ministério, volte-se aqui para mim, por favor. Volte-se aqui para mim. Aqui está o resumo da convocação de vocês. Salmo 78, versos 70. Também
Deus, nosso Pai, escolheu Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Vou tirar o nome de Davi, vou colocar o nome de vocês nesta lista aqui. Também, Deus o Pai, na pessoa do seu Filho Jesus, escolheu vocês. Não me escolhestes vós a mim, disse Jesus, porém eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Também Deus o Pai escolheu estes ilustres nomes que acabam de ser mencionados, e o tomou dos redis das ovelhas, quer dizer, mudou a prioridade da vida de vocês. A prioridade da vida de vocês não é mais a atividade profissional que se dedica a cuidar apenas dos redis das ovelhas, quer dizer, do local de proteção, da habitação das ovelhas, da preservação das ovelhas, no aspecto físico. Chamou vocês da atividade profissional de vocês, que passou a ser agora secundária. Secundária. Isso aconteceu com Davi. Tirou-o do cuidado das ovelhas e das suas crias, do trabalho que ele fazia como pastor de ovelhas, né? Ovelhas, né? do mundo animal e racional. Tirou para ele, Davi, ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Quer dizer, tirou da responsabilidade prioritária de vocês, que é a atividade profissional, e disse: agora a atividade de vocês está mudada, vocês agora têm a responsabilidade de cuidar do meu rebanho. Tirou minha querida Marta do consultório de psicologia, que é a sua atividade profissional, e fez dela, ao lado do seu querido marido, pastora do rebanho de Deus, para servir e cuidar de pessoas, tanto quanto ela faz no seu consultório. Assim ela fará na sua atividade. Não fará. Assim ela continuará fazendo o que ela faz na sua atividade pastoral. Tirou do cuidado, tirou da sua profissão, entendeu, Martins? Para ser pastor do rebanho de Deus. Que coisa louca, que fantástica, que privilégio nosso. E ele, e Davi, e agora o nome de vocês, e ele, Douglas, Fábio, Marcionílio, Martinha, PA, e eles, agora, os apacentou consoante a integridade do coração. Primeiro ponto, integridade do coração. O que é a integridade do coração? O coração é íntegro, é uno, é um só, não é coração dividido. Não dá para fazer coração dividido. Aqui é a integridade do coração. É um coração inteiro, integral, não pela metade. Metade no reino, metade na atividade, metade lá, metade cá, metade... Não, senhor. Prioridade sua agora passou a ser a atividade do reino, absolutamente, de cuidar das ovelhas do rebanho do nosso Pai Celestial. E ele, Davi, os apacentou conforme a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas, com mãos habilidosas, com mãos competentes. Duas coisas: carisma e caráter. No caso, caráter e depois carisma. Caráter, integridade do coração. Se não forem pessoas íntegras, não servem. Não servem para serem pastores do rebanho de Deus. Pessoas que não têm nada a serem acusadas. Nada. Que não alimentem na sua vida nada oculto. Não. Entendeu? Coração íntegro. Então, integridade. Primeiro, caráter. Primeiro. Segundo, carisma. Habilidade, competência. Porque cada um de vocês tem uma graça, tem um dom e um talento, um diferente do outro. Para quê? Para ser melhor que o outro? Não. Entendeu, Barnabé? Para nós nos completarmos uns aos outros, como membros do corpo de Cristo. Um é o pé, outro é a mão, a orelha, outro é o nariz, outro são os olhos. Cada um com uma graça especial que Deus deu para vocês. Para que ninguém, primeiro, para que ninguém se compare com ninguém.
Eu estou me comparando com o Martins, que o Martins é mais competente do que eu. Então eu queria ser como Martins. Não queira ser como Martins. Queira ser como Jesus. Que gozar. Ninguém quer competir para ser parecido com Jesus. Quer competir para ser parecido com A, B ou C. Para com isso. Isso é criancice. Carnalidade. Carnalidade. E outra coisa, vocês não têm que se comparar com ninguém. Mas o PA tem um ministério mais eloquente, mais vibrante do que o meu. Graças a Deus. Faça o teu. Que ele é a mão, você pode ser o pé. Cumpra com o seu propósito. Por que todo mundo quer ser? Quer ser nariz, olhos. Que ninguém cobre os olhos ou o nariz, mas cobre o pé. O pé não dá para enxergar, notou? Ninguém quer ser pé, todo mundo quer ser rosto. Glória a mim. Eu falo, seja eu, olha como eu sou importante. Você não é importante. Cristo é importante. Você, não. Cristo é sua vida. Carisma e caráter. Como é que é? Então agora quero que vocês se voltem para os irmãos. E quero apresentar, eles já foram ordenados, então não vou proceder nenhuma ordenação. Hoje é uma manhã de apresentação. Vocês. Então eu vou apresentar esses meus mais novos companheiros de ministério, e o ano de 2015 os aguarda. E o ano de 2015 os aguarda. Quero que vocês recebam das minhas mãos esta placa que da pastora reverenda Maria Isabel Brandoles, com o seguinte dizer: memorial pelo reconhecimento de sua santa vocação no dia da sua ordenação pastoral. Maria Isabel Brandoles. Daniel 12:3. Resplandecerão os que a muitos conduzirem à justiça com as estrelas, sempre e eternamente. Parabéns, Carlos Alberto Bezerra, seu irmão que a ama muito, que tem um carinho e respeito enorme por você, Belzinha, e o reconhecimento do ministério que Deus lhe deu. Amo você, velho. Querida minha, Paulo Alexandre, Paulo Alexandre Sartori, faltou o Sartori. Meu ínclito e preclaro amigo, receba a minha gratidão e a homenagem do Ministério Pastoral pelo dia da sua ordenação. Deus te abençoe. Obrigado. José Gabriel. Cadê o cara? Tá aqui. José Gabriel, receba com meu carinho o reconhecimento do seu ministério entre nós. Celso Barnabé, receba meu reconhecimento pelo seu ministério pastoral entre nós. Amo. Pastora Marta Ferreira, receba meu carinho por você, Marta. Pastor Paulo Lima, receba reconhecimento. Seu ministério entre nós. Amo você, carinha. Pastor André Munhoz, receba nosso carinho. Não tem um ósculo santo? Então, não tem um ósculo dos carecas? Eu já distribuí ósculo para os carecas aqui nesta manhã, está entendendo? Que fica mais fácil, né? Não tem que se abaixar até o rosto, já dá na careca, já liquida o problema. Marcionílio Ferreira. Reconhecimento pelo seu trabalho.
comigo. Pastor Antônio Avelar. Pastor Ibrahim Abdoni. Receba nosso carinho, Ibrahim. Pastor Edivaldo Martins. Cadê o cara? Tá aí, Martinzão, velho de guerra. Obrigado, querido. Pastor amado do rebanho de Deus. Pastor Nelson dos Santos. Meu amado, obrigado. Pastores do rebanho de Deus. Pastor Fábio Catalani. Vai que é tua, Santo. Obrigado. Pastora Silvia Rinaldi. Minha amada, minha. Pastor Lorival Julião. Está aqui. Obrigado, Lorival. Obrigado. Pastora Lúcia Dalmazo. Pastor Douglas dos Santos. Não, ninguém mais me chame o reverendo Douglas de Dodó. Você está entendendo? Tá certo, Douglinha? Não, mas... Brincadeira, pode chamar Dodô assim. Pastor Cido Ferreira. Cido, querido. Abraço. Obrigado, Cido. Mais algum? Não? E a nossa querida Patrícia Bezerra e o nosso querido Anderson Caldas, que recebe a sua sogra em nome do Senhor. É isso aí, tá? Vamos ficar em pé agora, queridos. Onde estão os ministros da ceia? Agora podem se dispor. Hoje a ceia será diferente das outras. Hoje quem vai ministrar a ceia para vocês são os pastores e as pastoras da comunidade sede. Porque o melhor serviço que a gente presta é lavando os pés de vocês e alimentando o rebanho de Deus. Então agora os pastores vão tomando seus lugares conforme o Ronaldo e a sua liderança estabeleceu. Vamos cantando, Guguinha. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Se Ele morreu a nossa morte, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. E então, meus amados,
Levantemos as mãos e o rosto para o céu. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Hosana ao nosso Rei. Bem forte novamente. Hosana. Hosana. Hosana ao nosso Rei. Vamos aplaudir Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão. E tendo dado graças, o Senhor partiu. E ao partir o pão, ele disse: tomai e comei. Pois todas as vezes que vós comerdes este pão e que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O pão fala da nossa inclusão no corpo de Cristo. O pão fala de morte. O pão fala de incluídos com Cristo na sua morte. Pão fala de morrermos para o passado, morrermos para nós mesmos, morrermos para o pecado, morrermos para a injustiça, morrermos para que a vida de Cristo se estabeleça em nós. Então, quando você comer agora o pão, você estará dizendo: eu estou crucificado com... Aí está o segredo. Identidade e destino. Identidade. Quem é você? Cristo. Eu estou crucificado com... Isso quer dizer, eu deixei de existir. Perdi meus interesses, minhas ambições pessoais. Eu agora não tenho nem consideração alguma pelos projetos da minha vida pessoal. Os projetos mais importantes da minha vida é Cristo. Viver a vida de Cristo. Expressar a vida de Cristo. Esse é o projeto da minha vida. Então nós vamos participar desse pão agora. Vocês vão receber o pão. Depois todos juntos vamos tomar o cálice. No cálice vamos celebrar a nossa ressurreição e vida. Se no corpo de Cristo fomos crucificados, no sangue de Cristo fomos vivificados. Se perdemos a nossa vida na morte com Cristo, ganhamos a vida dele na sua ressurreição. Ganhamos a vida dele na sua ressurreição. Guarda bem isso, que isso é a chave do cristianismo. Morro para mim, ressuscito para ele. Isso é cristianismo prático. Então, Pai amoroso, tomamos o pão e partimos este pão com todo o teu rebanho, servindo-os e abençoando-os, por intermédio do teu Filho Jesus. Amém. Vamos nos sentar. Os senhores pastores do rebanho de Deus, reconhecidos e ordenados, vamos agora repartir o pão e entregar o pão para vocês. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem. Quanto amor ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor ele tem por mim. Ele tem por nós. Quanta dor sofreu por mim, por amor. E a razão de tão grande amor
foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. E Ele que me deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Tome a partícula do pão em suas mãos e levante comigo. Ó Deus, te louvo Pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Tomai e comei. Este é o meu corpo, partido por vós. Vamos comer este pão com gratidão. Com gratidão por Ele nos ter feito membros do corpo do seu Filho Jesus. Agora você não é dono mais de você. Agora Cristo, sua vida. Agora Cristo, sua vida. Pai, tomamos o pão com gratidão por intermédio de Jesus. Amém. Vamos comendo o pão todos juntos. Privilégio vocês terem hoje serem servidos pelos pastores, não, pessoal? Hoje a unção está multiplicada. Depois que terminar aqui a ceia, que eles trouxerem como é a bandeja, eles vão sair abençoando vocês. O que é que vocês acham? Então se prepara, porque olha, hoje é manhã de curas, milagres, sinais, prodígios, maravilha. Que os cabas estão ungidos, meu. A unção é nova na vida deles. Vocês não estão sentindo aí? Não dá um arrepio nas costas? Não precisa dar não. A unção não se mede pelo arrepio. A unção se mede pelo amor. A unção se mede pelo amor, não pelo arrepio. Pai, tomamos o cálice e celebramos com ação de graças a nossa ressurreição e a vida do teu Filho Jesus em nós. Amém. Vamos repartir agora o cálice. Quanto amor. E quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Ele tem. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o
seu filho pra morrer na cruz por mim. Cantemos juntos, ó Deus. Ó Deus, te louvo. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor. Sim, eu quero, Senhor. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que... Mais uma vez. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu pra transmitir esse amor que vem de ti. Vão dizendo comigo bem suave, dizendo comigo bem suave. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo seu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti.